prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe.
Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos à casa do Mestre Jesus, a esta casa espiritualista que estuda a doutrina codificada por Allan Kardec e que vai trazer nessa noite mais um tema para a nossa reflexão, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre Jesus e os aflitos. E que Jesus nos conduza, nessa noite de estudos, para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre os ensinamentos deixados por Ele. Afinal, quem eram os aflitos da época de Jesus? Quem são os aflitos dos dias de hoje? Vamos fazer esse pequeno comparativo para que a gente possa entender o porquê que lá no Evangelho está bem-aventurados os aflitos. Para quem será que Jesus falou? Os nossos ouvintes da Rádio Filhos da Luz também sejam bem-vindos. Lembrando que a palestra é reprisada amanhã, 1h, na programação da Rádio Filhos da Luz, e para ouvir é só acessar o nosso site, casafilhosdaluzguaramirim.com.br. Para quem está chegando a primeira vez à nossa casa, as imagens, tanto nas paredes como no altar, são apenas para lembrar que aqui todos os filhos de Deus são bem-vindos, todas as crenças são respeitadas, porque Jesus não criou religião. Jesus trabalhava como base o amor. E é assim que a gente faz o possível e o impossível para trabalhar com muito amor sempre. Quem gostaria de abrir o Evangelho? Não dá tempo, né? Eu acho que eu vou botar uma plaquinha aqui, só vou levantar a plaquinha. Assim. Não vou mais perguntar. É muito rápido. Vamos ver qual foi a passagem aqui aberta pela nossa irmã. Capítulo 27, pedi e obtereis, a ação da prece e transmissão do pensamento. Então eu vou pedir que a Fabi faça a leitura, na sequência a Bia trará a explicação e eu já chego com o próximo tema do Evangelho para que a gente faça a nossa palestra nessa noite. Fabi, boa noite. Boa noite a todos. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se dar conta do que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como somos neste mundo, na atmosfera. Este fluido recebe o impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, em qualquer lugar em que eles se encontrem. Que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Essa explicação é, sobretudo, para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, o único que pode tornar sua ação efetiva. Obrigada, Fabi. Boa noite a todos.
Sejam todos bem-vindos. Também o pessoal que está através da Rádio Filhos da Luz. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de aprendizado. Então, a nossa irmã aqui abriu no capítulo 27, Pedi e obtereis, com o título Ação da Prece e Transmissão do Pensamento. Esse item é bem extenso. A Fabi leu 2 dos itens, os primeiros, né? Quem tiver interesse de buscar mais, se aprofundar sobre a prece, é só abrir lá no capítulo 27, Pedi e obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele fala aqui da prece como uma invocação, né? Ela é uma comunicação com a espiritualidade. Lembrando que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, os espíritos, os anjos, os nossos protetores, né, todos aqueles a quem nós pedimos auxílio, eles são os intermediários para que os nossos pedidos alcancem a Deus. E tudo que for de nosso merecimento, nós receberemos através da prece. Lembrando que a prece, ela tranquiliza, ela acalma. Então, quando a gente está em momento de aflição, sempre é bom silenciar a mente, se colocar em prece, né? O pensamento tranquilo. O pensamento, ele emite essas vibrações aos seres que receberão os nossos pedidos e, consequentemente, nós vamos nos acalmando, nos tranquilizando. Então, nada é por acaso, né? Que o Evangelho sempre é muito sábio aqui antes da palestra e vem a mensagem necessária que condiz com a palestra da noite. Porque o Márcio vai falar sobre Jesus e os aflitos. Aflitos somos todos nós. Nós estamos aqui na Terra com os nossos desafios, né? Tudo que nós temos para vencer em nós mesmos, né? Tudo aquilo que a gente tem para se curar. E Jesus está aí justamente para nos auxiliar, lembrando que ele sempre falava que ele era o caminho, a verdade e a vida, e nós chegaremos ao Pai somente através dele. Então, através dessa prece, nós podemos nos conectar com ele, né? E aliviar as nossas aflições. E, junto com o conhecimento da doutrina espírita, entendendo o porquê nós estamos passando por algumas provações aqui, né? Que todos nós passamos. Então, é isso. É confiar em Jesus, nos conectarmos com ele através dessa prece, que está ao alcance de todos. E lembrando que nós não precisamos estar dentro de templos religiosos ou de locais especiais para nos conectarmos a ele. A gente pode fazer isso a qualquer momento, em qualquer lugar aonde a gente estiver, porque tudo é através do nosso pensamento. Então, agora eu vou chamar o Márcio aqui para trazer a palestra dele dessa noite. E vão aí anotando, né, as perguntas. No final, ele vai dar uns 10 minutinhos aí para quem quiser participar. Então, uma boa palestra para você. Obrigado. Bom, de antemão, antes de começar a falar sobre o texto da noite, eu quero agradecer e enaltecer aqui mais um sucesso do Café da Vovó, né? Tivemos aí no fim de semana, foram 130 pessoas? 127 pessoas que estiveram presentes aqui com suas famílias, prestigiando o nosso evento. E hoje, no final da palestra, ainda em alusão ao Café da Vovó, nós vamos sortear alguns brindes aqui, para quem estiver aqui presente, né? Então, gratidão a todos que estiveram aí no nosso Café da Vovó. Bom, Jesus e os aflitos. A Bia já falou um pouquinho dos aflitos da modernidade, né? Eu até vou pular esse parágrafo aqui, porque ela já falou, então está tudo certo. Quem eram os aflitos na época de Jesus? Será que saberíamos dizer, não? Enquanto vocês pensam, eu vou trazer aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, o item 18, que nos fala um pouquinho, onde Jesus fala, né? Através das instruções dos Espíritos, o bem e o mal sofrer, que diz assim: quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, que deles é o reino dos céus, ele não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão nesse mundo sofrem, sem dúvida, né? Planeta Terra sem sofrimento, meu amigo, não é planeta Terra. Estejam sobre o trono ou sobre a palha.
Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações, porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos, e fardo é proporcional às forças. Como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto à aflição que não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecer. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. E ainda no Evangelho, esse capítulo 5, ele tem bastante itens que nos levam a esse tema. Na justiça das aflições, só para a gente poder entrar no tema, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Se diz, para ter mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Por que que alguns compreendem mais e outros menos? E mesmo assim, é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Pois bem, os aflitos da época de Jesus eram os mesmos de hoje. Todos aqueles que têm as suas provas, das mais fáceis às mais difíceis, para poder se sobressair aqui na terra. As provas mais difíceis que a gente pode entender, desde a época de Jesus, vêm para os doentes, que na época nós tínhamos muito os leprosos, né? A lepra era uma doença muito forte na época. Os aflitos são aqueles que são abandonados pela sociedade, os mendigos, por exemplo, nossos irmãos pedintes, que estão na rua, vivendo uma vida dependente dos outros, da vontade dos outros, e que muitos olham para um pedinte na rua e já o taxa de vagabundo, de vadio. Não, gente. Não significa que aquela pessoa está na rua porque ele quer, ou ele não consegue emprego porque ele não quer. Os aflitos da época de Jesus eram aqueles que eram condenados à morte e serem jogados nos grandes galeões, aos leões, aos leopardos. Esses eram os aflitos da época de Jesus, as prostitutas. Aqueles que estavam também em uma boa situação, mas que não eram bem vistos pela sociedade, que eram os cobradores de impostos. Esses também eram os aflitos porque a comunidade no geral não os aceitava. Eles eram mal vistos, eram condenáveis. E nos dias de hoje, continuam os mendigos, as prostitutas. Hoje não temos cobradores de impostos, mas nós temos os nossos irmãos no governo, os nossos conhecidos políticos, que não são bem vistos, na maioria deles. Esse sim tem uma aflição nas costas. E muitas vezes nós criticamos e julgamos sem ter o conhecimento, a base de causa para cada uma dessas personalidades. Onde estaria Jesus agora? Nesse exato momento. Será que alguém sabe dizer? Diga, irmão. Meu pensamento é que provavelmente ele estaria em qualquer lugar pregando o seu evangelho. Pelo amor
Exatamente, Jesus está em todos os lugares. Jesus está em todos os corações daqueles que permitem serem tocados pela fé em Deus. Pela fé no amor, na bondade, na humildade, na caridade. No estudo que a gente fez para essa palestra, nós temos que entender que para poder se compenetrar ao tema, nós temos que entender qual a lógica que Jesus usava para abrandar os sofrimentos sem colocar o pano quente por cima. É o primeiro passo. Porque Jesus, ele acalmava os corações, ele curava as feridas, ele curava os leprosos, ele acalentava os corações, mas Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Se estava errado, estava errado. Ele não julgava, ele não condenava. Mas ele aconselhava, ele guiava. Lá no Sermão da Montanha, Jesus nos deu aí uma das mais belas promessas, que foi: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 4. Essas palavras que tocam e devem tocar profundamente, porque falam diretamente à alma que sofre. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Consolados por quem? Por qualquer um que tenha Jesus dentro do seu coração. Por qualquer um que tenha fé em Deus. Por qualquer um que tenha a humildade de se ajoelhar na frente de um irmão menos sortudo do que nós, para dar um abraço. Sem julgar a sua aparência, a sua cor, a sua fé ou religião. A doutrina espírita, através do Evangelho, nos ajuda a compreender o que está por trás dessa promessa. E segundo os Espíritos, os sofrimentos que nós enfrentamos hoje, ou seja, as nossas aflições, porque lá no Evangelho também nós temos as causas atuais das aflições, nós temos as causas anteriores às aflições. Que seria interessante quem tem o Evangelho em casa dar uma boa lida para compreender melhor ainda o tema. Porque ele é muito extenso para que em meia hora a gente consiga destrinchar tudo aqui. Provas da vida atual. Dificuldades que aceitamos antes de reencarnar, com o objetivo de fortalecer nossa alma e desenvolver as nossas virtudes. Essa é uma das origens principais das nossas aflições no dia de hoje. Expiações de vidas passadas. Resgates de ações equivocadas que praticamos em outras existências e que retornam como ensinamentos justos e necessários. Muitas das nossas aflições nos dias de hoje, meus irmãos, mas eu sou tão bonzinho, eu faço a caridade, eu dou cesta básica, eu dou roupa, eu faço sopão. Muita coisa vem lá de trás, vem de outras vidas. Vem de outras circunstâncias que nós passamos há sabe-se lá quantos anos ou séculos atrás, que é claro que hoje, com a bondade divina, nós não nos lembramos. Ainda bem. Só que nós estamos aqui na Terra hoje, tivemos o merecimento dessa reencarnação, de estarmos dentro desse plano reencarnatório para nos melhorar. Eu, Márcio, ser encarnado, não lembro o que eu fiz na outra vida. Ainda bem. Mas o Espírito lembra. Está gravado no perispírito. E para quem não tem muito conhecimento, o perispírito é como se fosse um HD de computador. Todas as nossas informações de todas as vidas que nós já tivemos estão gravadas ali. Então o Espírito consegue acessar essas informações. Eu, como ser encarnado, não. Mas o Espírito consegue. Aí vem aqueles flashes, aqueles lapsos, né? Eu já tive aqui, eu já fiz isso, eu já pensei nisso, conheço a pessoa. São experiências de vidas passadas que o Espírito busca lá do HDzinho. Muitas vezes nós achamos que estamos sendo punidos com as nossas aflições, com as nossas dores. E vale a pena lembrar que toda a dor
que nós temos aqui na terra, todas as aflições, tudo que nos liga às dores, física, emocional, espiritual, é para o nosso aprendizado. Já falo mais sobre isso. Mas Deus, sendo infinitamente justo e bom, não pune, Ele educa. E a dor, quando compreendida, ela se torna um instrumento de luz. Por exemplo, eu vou me meter a fazer um serviço que eu não sei, que eu não conheço. Vou dar uma de marceneiro, por exemplo. Vou mexer com aquelas máquinas que a rapaziada mexe aqui na casa quando vai fazer as reformas. Se eu cortar um dedo, por exemplo, a culpa é de um deles? Não. É minha. Porque eu fui mexer com algo que eu não sabia. Que eu não tinha conhecimento. Ninguém é culpado do que nos acontece. Muito menos Deus. Aquela dor que eu vou sentir ali com aquele dedo cortado, por exemplo, se não perder ele, né? Vai servir para eu aprender alguma coisa. O que eu aprendi? Não ouvi. Não mexer naquilo que eu não sei. Exatamente. E assim é na nossa vida espiritual. Todas as dores que nos chegam, todos os sofrimentos, todas as aflições, toda aquela paranoia que às vezes a gente fica concentrado, né? Principalmente hoje com a internet, né, gente? Tem gente que passa 22 horas por dia na internet, né? É 2 vivendo e 22 na internet. Surgem-se os mais diversos conflitos psicológicos. Às vezes você passa muito tempo se dedicando a uma coisa que não vai te trazer grandes resultados e quando você tem que encarar a vida de frente, você se desespera. Você entra em parafuso e agora como é que eu faço? Por quê? Porque você não tirou tempo para se olhar lá dentro, perceber o que estava acontecendo à sua volta, para na hora de encarar o problema você aprender e resolver. Vejam bem, não é resolver e aprender, é aprender e resolver. Porque primeiro você vai ter que aprender com aquilo para depois você resolver ele. Porque se você fizer o contrário, você não vai conseguir resolver. Você não teve aprendizado nenhum com aquilo. Como é que você vai resolver? Como é que você vai botar uma porca num parafuso se você não viu como é que a porca saiu? Não tem como. Estou usando exemplos toscos aqui, bobos, do nosso cotidiano, gente, mas a vida é assim. Muitas vezes as coisas acontecem na nossa frente e nós não observamos. Muitas vezes o aprendizado está na nossa frente, está ali, a espiritualidade trazendo, esse aqui tem um copo de água, é para te beber, e a gente não vê o copo de água, vai ali e derruba ele. E assim é na nossa vida. As soluções às vezes estão na nossa frente, nos nossos olhos, e a gente não percebe. Nós preferimos dar todo um contorno, buscar dificultar um pouquinho mais do que já está, buscar outras opiniões, principalmente quando a gente é muito ligado no que os outros falam, a gente vai conversar com o padre, vai conversar com o papa, com o pai de santo, com o chefe de terreiro, vai conversar com a vizinha que alimenta a comunidade com as notícias do dia, para depois tomar uma decisão. E onde é que está o momento de conversar aqui, ó? Com você mesmo. Porque as leis divinas estão gravadas aqui, não está gravada lá na casa vizinha. Está gravada aqui. Aquele momento de você se interiorizar, parar. Espera aí, tal coisa está acontecendo. Toda ação tem uma causa. Tudo que nós fizermos vai ter um resultado. E se aquilo que está acontecendo pode vir a ser um resultado de algo que você fez lá atrás, é você que vai ter que buscar a solução, não é a vizinha. No capítulo 18, aliás, no item 18 do capítulo 5, os Espíritos afirmaram, aquilo que eu acabei de ler, mas só aqui está mais resumido, bem-aventurados aflitos, porque então traduzir-se-á assim, bem-aventurados que têm a ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra e após o trabalho virá o repouso.
Ou seja, quando você tira tempo para você, quando você entender o porquê que as dores chegaram, porquê que a situação está chegando a um ponto que você está perdendo o controle. E você se interiorizar, parar, conversar com você mesmo, entender. Quando você resolver, está tudo certo, está tudo calmo. Aí é sentar na sombra, tomar uma limonada e acabou essa história. Mas não. No mundo moderno de hoje, nesse mundo globalizado que nós estamos vivendo, por exemplo, vou dar aqui uma aflição básica aqui, uma aflição básica, bem simples. A família sai para jantar num restaurante e a criança está a 200 por hora, pai e a mãe estressado, o que eles fazem? Oi? Dá o celular. E a criança estressada não é uma aflição? Não é uma prova para aquele casal? E como que eles resolveram? Toma aqui. Ao invés de conversar, de explicar, de tirar 5 minutos para levar a criança para tomar um ar, para ela parar de chorar ou de ser agitada. Ufa! Não. E a modernidade, dentro de tudo que a gente vem vivendo, está causando aflição nas famílias, nas crianças, nos adultos, nos jovens, nos velhos, todos os dias. Todos os dias. E para você saber como que você pode mudar, basta você olhar aí nos aplicativos do seu celular, vai lá e puxa lá o resumo de uso diário. Ele vai te dar o resumo de horas que você ficou no Instagram, no Facebook, nas mensagens, no WhatsApp. Ele vai te dar tudo. Cada celular tem o seu. Uma vez uma pessoa fez isso e mandou para mim e disse assim, eu descobri que eu fico 8 horas por dia no Instagram. Disse, Jesus, né? Ter 8 horas por dia para ficar no Instagram, meu amigo, haja conteúdo, hein? Eu trabalho com conteúdo das 7 da manhã às 5 da tarde, não fico tanto tempo. Mas não estou aqui para julgar. Mas o que a pessoa fez? Começou a mudar a sua rotina. Ao invés de nós buscarmos aflições para nós, vamos serenar a mente, vamos acalmar, vamos ler um livro. Tem a Rádio Filhos da Luz, pode ser ouvida. Tem o Evangelho que você pode ler. Fazer uma prece. E aqui, inclusive, eles falam disso. Durante sua passagem na terra, Jesus jamais se distanciou dos que sofriam. Ele curou enfermos, amparou os pobres, reabilitou moralmente os pecadores e consolou corações desesperados. Será que hoje em dia Jesus continua fazendo isso? Consolando esses corações desesperados? Por que você acha que sim? Ele sempre vai consolar, com certeza. Aí eu te pergunto, quantos por cento da população da Terra estão aceitando? Eu fico indignado como algumas vezes, só que eu não posso me manifestar, né, gente? Eu tenho que respeitar o livre-arbítrio das pessoas e as opiniões, né? Eu não acredito em nada disso aí. Esse negócio não existe. Espírito não faz nada por nós aqui na Terra. Se eu não fizer nada por mim, ninguém vai fazer. Cai doente na cama. Busca o auxílio da espiritualidade para ver o que vai acontecer. Se em poucos dias você não vai estar de pé. Basta que você acredite. Porque eu não acredito, porque mexer com essas coisas... Uma vez uma pessoa disse assim, até foi para a Bia, se eu não me engano. Tu não tem medo de mexer com essas coisas? Eu mexo com essas coisas desde os 14 anos de idade. Nunca achei nada tão lindo. Gente, não importa se é Buda, se é Jeová, se é evangélico, se é católico, o que é. O que importa é ter Deus por trás. O que importa é ter Jesus aliviando os corações, os aflitos. Jesus não desprezava a dor alheia, mas tampouco a romantizava. Hoje o marido acorda de manhã com a dor no braço, já faz aquele romance todo, né? Não vou trabalhar, vai para a esposa passar um negocinho e tal, já fica no bem bom. Aí a esposa diz para ele assim, faz uma oração que vai passar e você pode trabalhar. Não, a oração não vai me ajudar. Prefiro ficar na cama. É ou não é verdade? As pessoas se acomodam com o pouco
Elas se entregam ao pouco. E o muito elas esquecem. Quem mais pode dar algo para nós, dentro daquilo que nós necessitamos aqui na terra, do que Deus, as leis divinas, Jesus, a espiritualidade, os anjos, os arcanjos, enfim, é um time lá, né? Ninguém mais. E essa era uma verdade, aquilo que eu falei no começo. Jesus não colocava panos quentes em ninguém. Errou, ele consolava, ele ensinava, mas se tivesse que ser punido, Jesus não ia tirar do fogo, não. Ele auxiliava para que não acontecesse de novo. Como no caso da mulher adúltera, que ele chamou ela, conversou com ela, tirou dali os que queriam apedrejá-la e conversou com ela. Vai, não tornes a pecar. Não deixou que ela fosse punida pela população. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Esse alívio que Jesus oferece não é mágica. É consolação através da esperança e do amor. Enquanto nós mantivermos o nosso coração com a chama acesa, batendo forte, com esperança, com a intenção de saber aceitar aquilo que a espiritualidade está nos dando. E quando eu falo de espiritualidade, gente, eu não falo só de espíritos, eu falo de Deus, mesmo que a espiritualidade maior é Deus. Quando nós estamos prontos para receber isso, não vai ter aflição na nossa vida. Nós vamos passar por elas sem perceber, assim, ó. Agora, quando você está entregue às energias densas, quando você está entregue a maus pensamentos, quando você está entregue à preguiça, a estar acomodado, quando você está cheio de rolo até a cabeça, aí é claro que as aflições vão te derrubar, vão te pegar. Quando você está aqui, mas já está maquinando o que vai fazer amanhã. Para a gente encerrar, a missão do sofrimento. Kardec nos ensina que o sofrimento tem um papel educativo. Ele é, muitas vezes, o único meio de tocar corações endurecidos ou distraídos. A dor nos torna mais sensíveis, mais humildes, mais compassivos. Contudo, o Espiritismo também nos alerta para as aflições que nós mesmos criamos. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que nós criamos. Que nós vamos lá e botamos o dedinho na ferida do outro só para ver ele chorar de dor. Um problema que já se acalmou, principalmente entre as famílias, sempre tem que ter é um espírito, né, que eu não vou dizer o restante, mas que ele vai lá e cutuca para o bicho pegar fogo. São coisas que nós criamos. Problemas que nós arranjamos para a nossa cabeça. O Espiritismo também nos alerta para as aflições que nós mesmos criamos por meio de escolhas impensadas, como vícios, orgulho, egoísmo e paixões descontroladas. Essas dores podem ser evitadas com a vivência do Evangelho no dia a dia. Aí eu pergunto novamente, quem vive o Evangelho 24 horas por dia? Somente os espíritos ascensionados, que já estão no setor superior a nós, porque quem está aqui na Terra não consegue. Porque as tribulações da vida vão estar presentes todos os dias, e como disse aqui, muitas vezes coisas que nós criamos. Por isso, uma das maiores bênçãos que a doutrina espírita nos oferece é a responsabilidade moral, que nos convida a agir com consciência, sabendo que plantamos hoje aquilo que vamos colher amanhã. Plantamos lá na outra vida, estamos colhendo agora, né? O que nós plantar agora, meu amigo, nós vamos colher lá na outra. Se não colher nessa ainda, né? O Espiritismo não elimina a dor, mas dá sentido a ela. Nos mostra que somos espíritos imortais, que a vida continua após a morte do corpo, que os nossos sofrimentos têm causas justas e fins educativos, e temos sempre novas oportunidades de recomeço. A doutrina nos consola porque amplia a nossa visão de vida. Do berço ao túmulo não há fim.
a transição, evolução e aprendizado. Aquela velha história, né? O cidadão está endividado até o pescoço, está cheio de problema, já está vendendo até a alma, né? Para se livrar dos problemas. Eu vou mudar de endereço porque meus problemas vão acabar. Os problemas vão junto. Você pode morar do outro lado do planeta. Os problemas vão junto. Enquanto você não resolver eles, eles estão no teu plano reencarnatório. Ninguém vai tirar. Você pode se mudar. Vai lá para o Japão, é longe, né? Vai demorar uns 3 meses, talvez, até a coisa começar a estourar lá. Mas vai estourar. Vai estourar. Muitas pessoas que não conseguem se controlar e não conseguem entender o porquê que as aflições acontecem, elas chegam ao cúmulo do suicídio. Caem para a bebida, para outras drogas, se entregam para o marasmo, acham que a vida não tem mais jeito, que eu sou um pecador, que Deus esqueceu de mim. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer para mim assim: Márcio, eu tenho tanto problema na minha vida que eu acho que eu fui trocado na maternidade. O que uma coisa tem a ver com outra? Se você nasceu com problema, amigo, o problema você pode ter sido feito o que você quiser, o problema vai estar contigo. Não adianta. Você não vai se livrar do problema só porque... Aí vem uma pergunta: como viver a fé em meio a tanta aflição? Quando eu vi essa pergunta aqui, até eu parei para ler. Como viver tudo isso na prática? Primeiro, a aceitação consciente não é resignação passiva, mas a confiança em Deus. Aceitar que aquilo está com você porque você causou em outras vidas e você vai ter que responder nessa. Ninguém plantou problemas na tua vida, ninguém plantou aflições na tua vida, ninguém botou a sementinha lá no teu jardim. Para de olhar a grama do vizinho e cuida da tua, que você vai resolver os problemas mais rápido. Acredite, tenha fé em Deus. Oração, força e inspiração para enfrentar os desafios com serenidade. Trabalho no bem, o serviço ao próximo é bálsamo para as nossas dores. E como é, gente? E como alivia? Estudo do Evangelho, aprofundar o entendimento, nos fortalece espiritualmente. Perseverança, como disse Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Concluindo, Jesus nunca nos prometeu uma existência sem sofrimento, mas Ele nos prometeu presença, amor e consolo. Aos aflitos Ele não disse: tu mereces a dor, mas sim: levanta-te, a tua fé te salvou. Que nós saibamos encontrar a fé espírita não só nas respostas, mas a esperança ativa de que toda dor passa e que Deus nunca nos abandona. Se hoje nós choramos, amanhã sorriremos. Se hoje carregamos uma cruz, amanhã receberemos a coroa da paz interior. E lá no Evangelho tem muito mais. São 5 páginas, se eu não me engano, até mais. 3, 4, 5, 6. Vai longe, esse capítulo 5. Então, se alguém quiser ler um pouquinho mais a respeito, isso é lá no Evangelho, capítulo 5, tem bastante coisa. Perguntas? Comentários? Fiquem à vontade, tá, gente? A Bia está preparada para responder por mim, se eu não souber. Aqui, Yuri. Boa noite. Boa noite, minha irmã. É um comentário só. Opa. Eu vi numa palestra do Divaldo que ele disse que Joana de Ângeles reencarnaria na Europa justamente porque lá está precisando de uma reencarnação de luz por conta do que tu falou lá, que é um continente que está bem perturbado, digamos assim. Veja bem, existe atualmente no orbe um planejamento de reencarnação de espíritos superiores, sim, para auxiliar a doutrina espírita. Serão 200 no total, serão 200 espíritos.
Um espírito que já reencarnou e voltou para casa recentemente, destes 200, é o Papa Francisco. Já passou aqui, já fez a sua parte. Nós teremos apenas uma reencarnação de mulher, que será da Joana de Ângeles, assim que Divaldo desencarnar. Quanto isso, não. E provavelmente Joana deverá, segundo o que a espiritualidade passou, deverá reencarnar no Brasil. Não será mais na Europa. Para a Europa irão outros espíritos fazer esse trabalho, mas será um total de 200. E se fala de vários nomes, né? Aí já existem, já vêm as especulações, né? Que eu particularmente não dou muito ouvido, só mesmo quando acontecer. Mas, por informação da espiritualidade, Joana vai reencarnar no Brasil, quando o Divaldo desencarnar, para continuar seguindo o legado do Divaldo, trabalhando para a doutrina espírita. E é bom que logo venham, né? Porque estamos precisando, né? Estamos precisando, a regeneração está aí. Está na hora. Mais alguém? Desculpa te responder, irmã. Mais alguém? Mais ninguém? Está todo mundo quietinho hoje? Ou todo mundo compreendeu, ou vão chegar em casa e ler o evangelho para entender o que eu falei. Pode trazer aqui então para a Bia, Yuri, que eu já estou olhando ali, Jesus amado, aquela pergunta ali é grande. Bem, primeiro eu tenho aqui a participação da Maria do Socorro, e ela diz: estamos aqui para fazer diferente e melhor. Estamos aqui para passar por provas que nós escolhemos. São essas situações que vão mostrar o tamanho da nossa fé, da nossa vontade de mudar e de seguir os ensinamentos do Pai. Nunca seremos abandonados pelo Pai, mas sim iremos passar por todas as consequências das nossas escolhas. Verdade. Ainda bem que a grande era da Maria Socorro, então. Maria, é bem isso aí. Nós nunca vamos passar, meus irmãos, nada diferente daquilo que nós criamos. E lembramos, a Bia já falou lá no começo da palestra, nada acontece sem a permissão de Deus. Se nessa encarnação está lá no meu plano reencarnatório, que eu vou desencarnar com uma doença, por exemplo, mas eu estou aqui trabalhando na seara do bem, fazendo a caridade, auxiliando meus irmãos, trabalhando dentro do que a doutrina espírita me pede, fazendo esse processo todo, claro, eu estou designado a desencarnar da forma que está no meu plano reencarnatório, mas eu posso mudar isso, fazendo o bem, fazendo a caridade. Nada impede de que se altere esse processo. Mas tem que haver merecimento. Tem que trabalhar muito. Tem que mudar muitas coisas. Para que você tenha um pouco do merecimento para... Opa, peraí, vamos dar uma chance a esse cara aí. Eu acho que ele pode ir mais uns 10 anos, mais 15. E não ser daquela forma. Nada acontece sem autorização de Deus. Bia? Aí eu tenho uma pergunta do Kleber. Ele diz: o que você me diz sobre pessoas que ficam uma vida inteira de mal com algum familiar? Isso é uma aflição? Ou eles não têm Jesus no coração? Primeiro, não tem juízo, né? Ficar a vida inteira sem falar com o familiar é porque não tem juízo. Já começa por aí, né? Porque a família é a base de tudo. Por pior que seja, gente, vejam, nós devemos entender uma coisa. A família não foi escolhida por Deus. Foi escolhida por mim. Eu aceitei estar naquela família. Eu aceitei reencarnar naquela família. Então eu sabia, quando em espírito, que aquela família ela tinha para me dar aquilo. Eu ia comer arroz e feijão todo dia. Eu não ia comer caviar. Então não cabe agora culpar a família por ser toda errada. Eu aceitei. Bom. Aí dizer que é uma aflição, teria que se perguntar, né, se seria uma aflição para a pessoa ou para a família. Porque existem espíritos diferentes, espíritos combatentes, espíritos que estão ali para se ajustar
e que talvez não estão conseguindo. É uma aflição para quem? Para a família que recebeu esse espírito ou para esse espírito que reencarnou ali no meio? Pode ter ambas as partes. A aflição começa a partir do momento que você se renega a entender o que Deus proporcionou para você nessa encarnação. Ali começa a aflição. Ali você abre a portinha do armário e desaba tudo em cima de você. A partir desse momento. Quando você fecha a sua mente e o seu coração para os ensinamentos, para o que Deus tem para você. Muitas vezes alguns se acham superiores, se acham mais inteligentes. Eu não vou falar com aquele pessoal daquela família lá, porque aquilo lá me estressa, é tudo doido, é tudo isso, é tudo aquilo, eu sou melhor, então... Só que aí você está causando mais trabalho para a próxima encarnação. Você não vai ficar livre disso. Ficar uma vida inteira sem falar com alguém da família? Olha, nós temos que lembrar que quando nós chegarmos lá de lá, gente, no momento do desencarne, ninguém vai perguntar o que você foi aqui na Terra. Teu mentor vai estar te esperando lá para te perguntar o que você fez na Terra. Se você se alinhou, se você se reconciliou no Evangelho, já está lá, reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho. Uns usam o termo inimigo, eu não gosto do inimigo. Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho. Ou seja, faz as pazes enquanto está aqui na Terra. Depois de sair daqui, meu amigo, é tarde. Vai ficar para a próxima. Só depende de nós. Tenho mais uma participação. Ele disse que não gostaria de falar o nome. Tudo bem. Mas diz: minha grande luta é vencer meu vício com a bebida. Me sinto aflito, pois é uma dificuldade que tenho. Você pode me dar um conselho para eu me libertar? Pare de beber. O mais prático. Por quê? Isso vem do espírito. Os vícios vêm do espírito. Se você tem conhecimento da doutrina espírita, se você já buscou terapia, se você se concentra, se conecta dentro de si, mesmo assim acaba fugindo, entrando naquelas portinhas benditas que tem aí nos bairros da cidade, é porque está no espírito. Todo esforço que você fizer aqui, enquanto você não se conectar com o teu lado espiritual para entender que isso é um vício moral que você está trazendo de outra vida, não vai conseguir solução. Mas e a terapia da libertação lá que faz a desobsessão e tal? Sim, a gente pode fazer. Mas adianta eu passar a pessoa lá na terapia da libertação para curar o vício da bebida, se quando ela sair do portão, o primeiro boteco que ela vê, ela vai entrar? Adianta? É meia hora, 40 minutos perdidos. Não só para aquele ser ali, né? E sim para os irmãozinhos que vêm ajudar a trabalhar. Tudo na vida depende do nosso esforço. Seja para ficar bom, como para ficar ruim. Se você quer ficar bom, você se esforça um pouco. Se você quer que a coisa fique ruim, basta você fazer um estalo de dedo. Tudo cai na sua cabeça. Ou seja, tudo depende de nós. Nós damos os comandos. Dentro do estudo da apometria, existe uma regra básica. Que nós, apômetras, nós não podemos dar um comando sem a gente ter a certeza de que aquele comando vai ser para o bem. Ou se a gente não tem a certeza de que a gente quer aquilo. É uma coisa que eu saí estralando o dedo por aqui agora pensando em alguma coisa. Eu posso criar um tormento. Porque a apometria trabalha em cima de pulsos. Então, tudo que eu quero para a minha vida, basta eu pensar. Basta eu ordenar. Porque quem pensa não é o cérebro, gente. Muita gente pensa que nós pensamos com o cérebro. Não, nós pensamos com o espírito. Quem pensa é o espírito. O cérebro é um auxiliar do espírito. Difícil entender, né? Mas se a gente estudar bastante, a gente entende. Então, nós temos que, o que nós queremos de bom para nós temos que mandar para cá, que esse auxiliar aqui vai encaminhar para o espírito, e o espírito vai dar um jeitinho de fazer acontecer. Simples assim. Muita gente fala, porque fizeram uma macumba para mim. Fizeram um trabalho
Pegou, estou emagrecendo, não como mais, perdi o emprego, papapá, papapá, papapá. É verdade. Ouço isso de vez em quando. Mas, como está sua mente e o seu coração? Se a sua mente e o seu coração estiver bem, meus irmãos, pode fazer o que quiser, chá de panela, chá de bebê, chá de macumba, chá do que quiser, que não pega. Não pega. Não pega. Só depende de você. Aqui, ó. O espírito está ligado diretamente ao cérebro. Ele usa o nosso cérebro para trabalhar baseado nos nossos conhecimentos, na nossa evolução intelectual. Usa o cérebro para coisas boas, que o espírito vai interpretar legal. Alguma coisa? Aí eu tenho aqui a participação da Franciele e do Jefferson, lá em Navegantes, agradecem a você pela palestra. Gratidão também. O Aguinaldo, a Roseli Santana e a Josi, que estiveram lá ouvindo através da rádio. E a Maria do Socorro, né, que também mandou a pergunta dela, a participação dela. Gratidão a todos, gratidão a vocês que estavam aqui. E vejam bem, quando a gente busca conhecer o que a espiritualidade nos traz, não é com uma leitura que você vai entender, não é com um vídeo da internet que você vai entender, não. Para você entender qualquer coisa que Kardec trouxe aqui, primeiro, você tem que fazer uma equiparação do que tem aqui com o que você vive. Se você vive diferente do que está no Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, se você vive diferente, você não vai entender isso aqui. Há um tempo atrás eu tentei ler a coleção da Revista Espírita, também de Kardec. Foi uma coleção de algumas revistas que ele fez, acho que são 8 ou 10 revistas, durante alguns anos antes do desencarne dele. Eu parei, porque na época eu não estava pronto para ler a Revista Espírita. Porque ali o conteúdo é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. As nossas aflições, os nossos pesos e os nossos pesadelos. Muita coisa que a gente faz aqui, não tem ninguém vendo. Tem uma falange vendo. E aí nós começamos a trazer as aflições para nós. E o pior, tem gente que não tem problema nenhum na vida, está com cachorro na sombra, para não falar outro animal aqui, coitadinho, vai lá e busca problema dos outros. É tão metido que vai buscar problema dos outros, vai querer resolver a vida dos outros. Se fosse para eu cuidar da vida do meu vizinho, Deus tinha dado a vida dele para mim, né? Não para ele. Então, às vezes, a gente está tão tranquilo, entendendo o que está acontecendo com a gente já se acha superior, vai lá e vai se meter lá no vizinho, na família, buscar problema dos outros. Cuide de cada um dos seus problemas, meus irmãos. Entendam as suas aflições, se entendam, se conheçam, façam autoconhecimento para você entender o que acontece com você. E não se importe com a opinião alheia. Aquele lá agora ficou doido, está frequentando espiritismo. Sou doido mesmo, sou maluco mesmo. Desde os 14 anos. É a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A melhor decisão que eu tomei na minha vida. Claro que até os 18 eu não contei em casa, né? Porque senão meu pai não ia dar muito certo. Mas depois dos 18, a opinião minha é a minha e acabou. Então nós temos que viver baseado nos nossos dilemas, no que nós queremos para nós. O outro não vai amenizar o momento da minha dor no meu desencarne. A minha vibração, a minha forma de pensar, como eu estiver no momento do meu desencarne, é que vai determinar como ele vai ser. Se eu estiver calmo, sereno, lúcido, sem problemas, vai ser igual passar naquela porta e ir ali para o lago, sentar ali e ficar na tranquilidade. Tá bom, gente? Beijo no coração de todo mundo. Espero não ter sido chato. E já já a gente vai para o Passo das Cores. Bia? Agora eu vou chamar a Letícia aqui para ler a mensagem. Boa noite.
Olhando a vida pela ótica espiritual, enquanto espírito imortal, é importante entender que a vida tem um propósito, um sentido profundo no qual temos um objetivo evolutivo e assim como a própria encarnação, a dor e o sofrimento que nos aflige é um dos mecanismos desse propósito maior e tem um caráter dito. Das aflições podem ter origem na vida atual ou em existências anteriores. As aflições que criamos na vida presente são desnecessárias, fruto de más escolhas, resultado da imprevidência, do orgulho e da nossa ambição. Jesus é o caminho a percorrer para todos os aflitos que buscam consolação e entendimento. Seguimos o nosso Mestre com devoção e humildade, como ele nos ensinou. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, tá? Então é isso aí, né? Agradecer o irmão Márcio aqui pela palestra e que a gente tenha consciência, né, de que a gente, para vencer as nossas aflições, não há outro caminho do que o autoconhecimento. Então não existe um milagre. Ai, mas tem que ir lá na casa. É o caminho, é aprender, né? A Casa Filhos da Luz está aqui como uma escola para todos nós, para que a gente estude cada vez mais a doutrina espírita e entenda o sentido da vida, entenda o que a gente está fazendo aqui, o porquê das aflições e se apegar em Jesus. E aí está tudo certo. E aquilo que era tão difícil, de repente, vai ficando mais tranquilo, né? Depende de cada um de nós. Semana que vem eu estarei aqui falando sobre o tema Nova Era, Novos Rumos, então estão todos convidados. Agora, antes de a gente passar para o passe aqui na frente, eu vou pedir para a Suelen trazer as crianças aqui na frente, que a gente quer fazer uma singela homenagem para as mães que estão aqui, né? Então, eles estarão aqui olhando para vocês. E será tocada aqui uma música, que cada um ouça, né, a mensagem da música dessa noite e recebam com amor, né, desses pequenos que estão aqui. Papai do céu, eu vim conversar. É sobre a mamãe que eu quero orar. Ela me abraça, me faz sorrir. Mesmo cansada, tá sempre aqui. Ela me cobre quando vou dormir. Canta baixinho pra eu não sentir medo da noite, frio ou dor. Porque ela cuida com tanto amor. Deus, por favor, fica com ela. Dá muita força pra minha estrela. Ela é meu mundo, meu coração. Coloca paz em cada oração. Cuida da minha mamãe, Senhor. Ela me ama com tanto amor. Mesmo em silêncio ela orou por mim. Desde o começo e vai até o fim. Dá pra ela dias de luz. Abraça ela igual Jesus. Se ela chorar, enxuga então com tua ternura e tua mão. Ela sorri mesmo quando tá triste.
Então é isso, pessoal, uma homenagem bem simples, né? Só para a gente lembrar de domingo, Dia das Mães. Que Jesus abençoe a todas, né? Que seja... Dia das Mães é todos os dias, né? Porque a mãe, ela dedica a vida pelo filho, mas que domingo seja um dia muito especial a todas também. Agora a gente vai preparar aqui para o passe.